Glorificado seja o Senhor. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Peço em nome de Jesus que os irmãos hoje saiam daqui diferentes, abrindo o coração. Aleluia. Sabemos que nós pregamos não só para os que estão presentes, mas para os que estão nos acompanhando no canal do YouTube, pelo Facebook, a todos que nos ouvem através dos sons desse microfone. E glorificamos a Deus pela oportunidade e pela responsabilidade dada pelo Senhor para levar o que Deus tem aos nossos corações nessa noite. Amém? Amém. Nessa noite fria, Deus me dera uma palavra e eu agradeço o nome do Senhor. Quero repartir com os irmãos. Aleluia. Está no livro de Jonas, o profeta Jonas, no Velho Testamento. Jonas, capítulo 3, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Jonas, capítulo 3, versículo 1 em diante. Aos que nos acompanham, em nome de Jesus, se esforce. Desprenda-se aí dos seus afazeres, se possível, e acompanhe a meditação da palavra conosco. Eu sei que você tem uma Bíblia aí na sua casa. Eu sei que você tem a Bíblia baixada no celular aí, o aplicativo da palavra de Deus abaixado no seu celular. Não tem problema de ser também num tablet, num celular, num computador, eu não sei aonde você tem um exemplar bíblico, mas desprenda-se dos seus afazeres agora e acompanhe a palavra conosco. Há poder nessa palavra. Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Amém? Amém. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. O tema da leitura é Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Versículo 1 diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando de um dia, a caminho de um dia, e pregava e dizia: Andai ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, porque por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem se lhe dê pastos, e nem bebam água. Mas os homens e os animais estão cobertos de pano de saco, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor e da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós temos aqui uma palavra poderosa, uma palavra de arrependimento. Aleluia, meu Pai. O povo de Nínive, os ninivitas, a cidade de Nínive, era uma cidade forte, era uma cidade grande, fazia parte do grande império assírio. O exército assírio tinha por base ou por sede a cidade de Nínive, como uma grande fortaleza militar. Era um exército que apavorava inimigos. Os ninivitas tinham uma fama de crueldade. Meu Deus. Eles não eram só cruéis, eles tinham prazer no mal. Eu imagino que o profeta Jonas passou por tantas situações, e é muito fácil, conhecemos a história de Jonas e
e criticarmos. Jonas quis correr da vontade de Deus. Jonas quis correr da situação, do mandato, da ordem de Deus. Jonas não quis levar a palavra aos ninivitas, mas talvez nós não faríamos diferentes. É verdade. Porque aquele povo de Nínive tinha uma fama difícil e não era só fama. Aquele que viveu no século 8 antes de Cristo Jesus entendia o que era. Era difícil os ninivitas. Se nós pegarmos a história de Nínive, nós vamos ver que não eram povos comuns, eram homens que tinham aí um histórico, um currículo diferente, difícil. No livro de Naum, capítulo 3, mostra mais ou menos um pouquinho do que era a característica da personalidade e o que a sociedade achava e pensava dos ninivitas. No capítulo 3 do livro de Naum mostra que a cidade era uma cidade com fama de ensanguentada. Ela estava toda cheia de mentiras e rapina, o povo era corrupto, maligno. Era uma cidade rica, influente em cultura, influente em comércio, o seu exército forte, mas cada um lutava por si próprio. Era um povo cruel que não tinha medidas de consequências para enganar. Era um povo avarento, orgulhoso. Olha só, a cidade não se apartava dos roubos. Era uma cidade onde existia muita gente passando um para trás, porque o outro ganhando vantagens através do roubo, da ação física, do medo. Olha, o versículo 2 do capítulo 3 de Naum: os açoites eram comum, os estrondos de ruídos dos cavalos de guerra atropelavam os que tinham na frente, não havia misericórdia. Os cavaleiros levantavam espadas e as lanças relampejantes. E havia uma multidão de mortos, abundantemente havia cadáveres e defuntos sobre todos na cidade. A multidão dos pecados. Olha só, a cidade não era tida só como uma cidade de ira, de violência, de crueldade, com roubos e com um exército ativo na rua. Era uma cidade também idólatra, uma cidade ao qual cultuavam deuses, e era uma cidade onde eles consultavam feiticeiros e feiticeiras. Era uma cidade afundada em trevas. O versículo 4 diz assim, por causa da multidão dos pecados e da muito grandiosa meretriz da mestra de feitiçarias que vendeu o povo com os seus direitos e gerações, e com as suas feitiçarias o povo fazia tudo o que podia para destruir o próximo. Misericórdia. Era uma cidade tão mal afamada, era uma cidade tão má estruturada, não tinha sentimentos, amor ao próximo nem pensar. Nossa, não existia misericórdia naquele lugar, era cada um por si. Eles faziam todo tipo de perversidade, que é um exemplo do que era o povo ninivita. Os grandes estudiosos, os grandes teólogos diziam que esses homens, eles não eram só cruéis, eles tinham prazer em causar pânico, terror. As pessoas que eles embatiam e guerreavam, e quando ganhavam, ele pegava os corpos e retalhavam os corpos, esvaziavam os seus sangues pelas ruas, eles esquartejavam parte dos corpos, dos membros, e espalhavam pelas cidades. Eles causavam pânico e pavor em todos. O exército assírio que estava unificado junto com os ninivitas era um exército temido justamente pela crueldade. Eram pessoas que não tinham acepção do que era certo e errado. Eles queriam tomar vantagem, prazer no sangue, prazer na morte. O povo de Nínive não era um povo pequeno, era numeroso. A Bíblia fala em torno de mais de 120 mil homens, não conta mulheres e crianças. Era um povo numeroso para a época, cidade reforçada da época, cidade estruturada, cidade forte, rica, mas com um povo cruel, com um povo focado em roubos, focado em tomar vantagem, em matança, focado na crueldade. De repente Deus levanta um profeta, o profeta Jonas, cheio
chega o Senhor ao Jonas e fala: levanta-te e vai para Nínive, porque lá eu vou pregar contra aquela cidade e você vai representar a minha voz naquela cidade. Deus dá uma ordem ao profeta. O profeta sabia quem eram os ninivitas, conhecia a cidade de Nínive, a fama dos ninivitas, a fama do exército, da crueldade, da maldade daquele povo se espalhava por todos os lados. A primeira coisa que o profeta fez, não, quis correr contra a vontade de Deus, quis correr contra o mandado de Deus. E todas as vezes que o homem não consegue olhar por compaixão, todas as vezes que o homem não consegue olhar por misericórdia, todas as vezes que o homem não consegue olhar com o coração, se pôr no papel das outras pessoas que estão em decadência, eles perdem o fogo de obediência, porque Deus se resume em amor. É verdade, meu Deus. Jonas conhecia o Senhor, tinha intimidade com Deus. Quando Deus manda Jonas ir a Nínive para ali anunciar uma palavra contra, Jonas já tinha no coração dele: essa palavra contra não vai ser tão contra. Eita, Eu conheço o Senhor. Eu sei que Deus é compassivo, misericordioso, longânime, bondoso. Ele está falando que vai fazer o mal, mas será? Na cabeça do profeta Jonas, ele não queria dar a oportunidade para os ninivitas se arrependerem. Na cabeça do profeta Jonas, ele queria, na verdade, que aquele povo sofresse, padecesse e morresse. O que Deus estava prometendo de fazer contra aquele povo, ele queria que realizasse. Ele não queria dar a oportunidade do arrependimento. E se nós pararmos para pensar, não muda nos dias de hoje. Meu Deus. Se o homem dependesse de ser julgado pelo próprio homem, não haveria misericórdia sobre a face da terra. Não haveria compaixão, não haveria... Porque não dá para a gente assimilar. Mas é difícil amar aquele que faz o mal. É difícil amar aquele que é cruel. É difícil amar aquele que rouba. É difícil amar aquele que... Sabe, nos dias atuais, nós vemos alguns serial killers. Nós vemos alguns psicopatas que caem na mídia. Homens que esquartejam, que estupram, que matam. Agora imagina uma cidade com mais de 120 mil homens e todos com essa mesma personalidade, todos com essas mesmas ações, todos com essas mesmas obras de psicopatas, obras de homens malucos, insanos, injustos, cruéis. Jonas não queria dar a oportunidade daqueles homens se arrependerem, de encontrar a bondade de Deus. Os homens agem da mesma forma nos dias atuais. Os olhos do Senhor é diferente. Os olhos do Senhor, eles não veem só o que os olhos humanos veem. Ele enxerga o coração, ele enxerga a pureza por dentro. Aos nossos olhos julgamos pelo que vimos, mas o Senhor não julga dessa forma. Quer um exemplo disso? Nós estamos hoje na presença do Senhor. E quem éramos nós no passado? Pecadores, errôneos, dignos de todo tipo de condenação. Não havia obras alguma na vida dos que estão na presença do Senhor hoje para dizermos somos dignos de estarmos aqui. Não havia. Deus decidiu nos amar antes de nós pensarmos em entender quem era Deus. Antes de pensarmos em amar ao Senhor, cobertos de chagas de lodo pelo pecado, Deus olha para nós e decide nos amar, nos acolher nos braços. Decide mudar a nossa identidade, decide nos limpar, nos lapidar das vestes novas, como o fazendeiro que aguardava o filho pródigo. Deus te espera com todo carinho, sem perguntar o que ele fez com a vida dele, do que ele se afundou, do que ele cometeu de pecado e erro. O pai não quis saber as ações do filho pródigo. O pai correndo, ao se encontrar novamente, abraça-o, beija-o, manda colocar vestes novas, anel nos dedos, manda colocar sapatos nos pés, manda fazer um grande banquete, uma grande festa. Alega a todos que estavam ao seu redor: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus, da mesma forma, agia. Deus, da mesma forma, agia com aquele povo, ninivitas. Deus, ele tinha a esperança daquele povo se arrepender e manda um profeta agir conforme as suas palavras. Mas Jonas foge da presença de Deus. E repara, quando o homem foge da presença de Deus,
é um declínio constante, é uma queda constante. O homem que sai da presença de Deus pode ver que é ruína, é fundo do poço. A primeira coisa que Jonas fez, Deus manda para Nínive, ele vai para o lado oposto. Ele desce para a cidade portuária de Jope. E lá entra numa embarcação. Repara que ele já começa descendo para a cidade de Jope. Começa a ladeira, começa a caída, começa a desobediência. Chegando lá, ele encontra um navio, uma embarcação que vai para um local contrário, sentido oposto, para a cidade de Tarsis. Encontra um barco zarpando, encontra toda a estrutura já de navegação pronta, encontra os passageiros dentro, toda a estrutura montada. Ele compra uma passagem paga, entra naquele barco, se esconde no porão. Meu Deus. Qual é a ação de uma pessoa que perde a presença do Senhor? A presença é fugir da presença do Senhor. A primeira coisa que ela faz, ela tenta se esconder em algum local, ela tenta viver uma vida no anonimato, sem se mostrar quem é. Lembra quando Cristo olhou para Pedro e falou: ainda hoje me negarás 3 vezes antes que o galo cante? Pedro balançou as pernas, o coração de Pedro ele estava com Jesus para o que daí vier, mas quando a situação aperta, Pedro nega. Você era um deles, você andava com ele, você fazia parte dos discípulos. Não, eu não. Por 3 vezes negou. Meu Deus. Muitas das vezes nós, quando fugimos da verdade e as nossas obras se tornam más, e nós queremos se esconder nas trevas porque não queremos mostrar as nossas obras. Não queremos mostrar que as nossas obras são boas, são verdadeiras, são aprovadas por Deus, emana da luz, procede dos céus. Mas quando as nossas obras são más, nós queremos se esconder, nós queremos viver em trevas, não queremos se expor. Jonas fez da mesma forma. Entrou na parte interior de armazenamento de carga daquele navio e vai e dorme, pega no sono profundo. Deus não perde você de vista, não importa onde você está. Ele tem um projeto, ele tem um processo, ele tem um ministério, ele tem uma obra, ele tem um querer, ele tem um plano na tua vida. Meu Deus, é verdade, Jesus. Mas pastor, eu estou num sono profundo. Eita, papai. Dentro de muitos barcos por aí eu estou num sono profundo, já não tenho mais forças. Deus, para fazer aquele povo todo maligno, cruel, ter uma oportunidade de arrependimento e de salvação, Deus manda um vento. Repara que a ação não foi para oprimir ou para maltratar os marinheiros, o capitão ou até mesmo Jonas daquela embarcação. O projeto era salvação de mais de 120 mil homens, dependendo de um só profeta. Eita Deus, é forte. Manda um vento, e o vento era fortíssimo, forma uma tempestade imensa nos mares. O vento açoitava aquela embarcação de uma forma tão grande, que a Bíblia fala que o barco queria quebrar-se. Onde se viu uma embarcação quebrar com o embate das águas? Realmente o negócio ficou fora do comando, fora do controle. Marinheiros experientes remavam e remavam, tentando comandar e controlar, e não tinham sucesso. Decidiram lançar tudo que tinha de carga no navio para fora, para aliviar o peso. Repara que muitas das vezes, aonde você chega em desobediência, você traz transtorno, você traz perda, prejuízo, traz danos. Quando o homem decide andar com obediência, a Bíblia fala que tudo vai bem. Tudo vai bem. Lembra do livro de Josué, capítulo 1? Somente esforços-te de bom ânimo. Somente não afaste dos seus olhos o livro dessa lei. Procure fazer tudo o que nele está escrito, para que tudo em sua vida vá bem. Obedecer a palavra do Senhor é um propósito de vitória, é um propósito de prosperidade, é um propósito de abundância. Mas quando você anda na contramão, decide fazer os seus caminhos, decide andar conforme as suas condutas, decide andar conforme o teu querer, decide afastar-se da presença de Deus, você começa a descer uma ladeira. Desceu para Jope, depois desceu para o fundo do navio,
e Deus começa a apertar, mas o propósito daquele aperto era justamente a salvação, porque Deus conhece o futuro, onipotente, onipresente, onisciente. O propósito dele é a salvação da humanidade. E se depender de você, para que muitos sejam salvos, Deus vai te apertar até você reconhecer. Eita Jesus. Quantas pessoas estão aí paradas em casa? Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus? Quantas pessoas no passado batizadas com o Espírito Santo, batizadas nas águas, cantavam na igreja, pregavam na igreja, louvavam em grupos na igreja, participavam de evangelismo, participavam de campanhas, eram ativos na fé. Hoje estão parados e achando que está tudo bem, dormindo no sono profundo. Cuidado, as águas podem se agitar, Deus pode mandar tempestade na sua embarcação. Os marinheiros se apavoraram, viram que a morte era certa, começaram cada um a clamar ao seu Deus, e o capitão encontra no fundo da embarcação Jonas dormindo. Começa o questionamento: quem é você? De onde você vem? Que povo você pertence? Que Deus você serve? Que história é essa? Levanta, dormiu. Está tudo de perna pro ar, e você acha que está aí bem? Está tudo vindo a pique, você acha que você está confortável? Está tudo indicando as setas da sua vida, estão indicando para a morte, e você está a fim de deitar e dormir. Quantas pessoas estão ignorando a verdade da palavra? Quantas pessoas estão vivendo uma vida paralela, achando que estão bem com Deus? Jonas dormindo no fundo daquele barco, ele sabia que Deus conhecia o coração dele, ele sabia que no íntimo do coração dele ele não queria dar oportunidades para aquele povo cruel para ser salvo, e Deus olha para aquele povo cruel com amor, olha para aquele povo ímpio com carinho, com doação de amor, para salvar aquele povo, dar uma oportunidade para aquele povo ter união e comunhão com o Senhor. O coração de Jonas era visto por Deus. Jonas não queria dar aquela oportunidade. Deus sacode. E eles começam a indagar e ele fala: eu sou hebreu. Senhor Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. Quando eles ouvem falar que ele era um discípulo, um seguidor do Deus que fez o céu e a terra, eles lembraram do passado, sabia que era o Senhor. Os sinais do Senhor tinham fama sobre o povo hebreu. Era o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que lançou 10 pragas, que sustentou uma multidão no deserto. Era o mesmo Deus que abriu o Jordão, que fez muralhas cair, que ganhou grandes guerras, grandes batalhas. Quando Jonas começa a falar, eles balançam na perna e falam: rapaz, esse homem é importante. O que será que esse homem fez para que tudo isso de mal viesse sobre nós? Cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado com quem se diz profeta, mas anda em desobediência. Cuidado com o título, cuidado com o nome, cuidado com a carteirinha, com um tapinha nas costas de pessoas que estão andando do seu lado, que estão andando no teu convívio, mas na realidade estão em desobediência. Só tem cara, só tem nome, só tem fama, mas não tem obediência, fidelidade, não tem respeito à vontade e ao querer de Deus, não tem amor à vontade e ao querer de Deus. Um homem que vive em desobediência, ele só começa a pagar preço. E o preço é alto. A primeira coisa, ele é desmascarado. Ele começa a relatar: não tem jeito. Aqueles homens lançam sorte, cai sobre ele. Ele tem que falar: olha, eu sou. E eu estou fugindo da presença do Senhor. Ele me mandou para uma terra onde só tem pessoas cruéis. E eu não estou afim daquele povo ter vida salva, não. Eu estou afim daquele povo seja realmente condenado. Pessoas que não conseguem encontrar perdão no coração. Pessoas que não conseguem encontrar misericórdia no coração. São pessoas carregadas. Uma pessoa que não consegue ter misericórdia, que não consegue perdoar, que não consegue ter amor ao próximo, é uma pessoa sobrecarregada. E a Bíblia nos fala, o próprio Jesus Cristo nos fala que aquele que não perdoa não alcança o perdão
ressentimento, a amargura acumulada no coração, que não consegue fazer o homem liberar perdão. Mas eu fui injustiçado. Os grandes estudiosos e teólogos diziam que Jonas conhecia a cidade e aquele próprio povo já tinha matado os seus descendentes. Ele tinha no coração mágoa, dores, a falta de perdão estava acumulada no coração dele, feridas abertas no coração dele, e Deus manda justamente aquele que está ferido para ir lá salvar aquele que não merece. Meu Deus, é forte, Jesus. Oh, meu Pai. Testemunho de pessoas que por não perdoar acumularam doenças. Testemunho de pessoas que por não liberar perdão por uma discussão, por uma ofensa, por uma mágoa, por uma dor do passado, está sofrendo hoje com câncer. Pastor, que loucura é essa? A ciência nos mostra que o câncer muitas vezes é gerado pela depressão. E sabemos que a falta de perdão acumula um peso tão grande nas costas da pessoa. E não importa onde a pessoa vá, aquele peso acumula. Está sobre ela. Às vezes o sorriso está no rosto, mas o coração está destruído por dentro. Está postando no Facebook fotos lindas e maravilhosas, com roupas de banho em restaurantes, em grandes shoppings, vivendo uma vida de luxo, e por dentro o coração está destruído. Por dentro o coração está machucado. Por dentro o coração não consegue sorrir. O coração de Jonas estava assim, referente aos ninivitas. Não queria dar essa oportunidade não, de serem felizes, de serem perdoados, de serem abraçados por Deus, de serem acolhidos na salvação, de entrarem na porta dos céus pelas portas. A primeira coisa que Deus faz, desmascara ele. A primeira coisa que Deus faz é ele reconhecer que está andando em desobediência, fazer a ficha cair. Aqueles marinheiros, o capitão daquela embarcação, ficaram com medo. Não vamos fazer nada contra esse homem, não. O nome do Senhor pesa sobre a sua vida, e a quem muito é dado, muito é cobrado. Não se esqueça disso. Você nasceu para anunciar a palavra do Senhor. Você nasceu para pregar esse evangelho. Você nasceu com um propósito, com um plano, com uma ordem do Senhor. Ele é contigo, vai à tua frente, está esperando a tua obediência, está esperando novamente a tua fidelidade. Os planos e o amor do Senhor em sua vida não mudou. Deus poderoso, aleluia. Eles falam que a gente vai fazer, todos vão morrer. Jonas fala, faz o seguinte, me lança ao mar. Porque eu sei que por causa de mim todos vão morrer, eu não quero isso. Começa a tomar atitudes que chamam a atenção de Deus. Se ele não tivesse doado a sua vida para salvar de todos os marinheiros, podia falar, rapaz, não posso fazer nada, mas eu não vou morrer por causa de vocês. Ele poderia ter falado na embarcação, não, vai morrer todo mundo. Já que eu fiz, não vou voltar atrás, não tem como, deixa eu aqui. Porque eles tinham medo de andar em desobediência ao Deus de Jonas. E mataram um sangue inocente, e o próprio Senhor dos céus, Criador de tudo, ele lhe pesarem as mãos. Se Jonas batesse de raiva, você não me lança, não vai não, nem toque em mim, porque Deus vai cobrar. Eles não fariam nada com Jonas. Mas o arrependimento de Jonas começa quando ele decide doar-se a pessoas estranhas que ele estava causando males. Colocando a vida em risco, trazendo prejuízo financeiro, trazendo pânico, medo sobre a vida dos que estavam naquela embarcação. Aqueles homens oram a Deus e falam, Senhor, não pesa sobre nós não, aprove o Senhor fazer isso. Lançam Jonas no meio de uma tremenda tempestade. A Bíblia fala que cada vez mais a tempestade ficava forte, cada vez mais as ondas batiam no barco, cada vez mais o risco estava de afundar a embarcação, quebrar-se o barco, matar todos. Mas quando Jonas é tirado nas águas, a bonança. O mar se acalma na hora. A tempestade cessa na hora. A história muda completamente quando aqueles homens, os marinheiros, o capitão da embarcação vê que o mar se acalmou na hora. A Bíblia fala que eles começam a louvar a Deus, eles começam a adorar
A tua ação pode ser uma ação de trazer bênção ou maldição. A sua obra, o seu querer, pode ser um querer de trazer bênção ou maldição para os que estão ao seu redor. Meu Deus, é verdade. Meu Pai. Deus olhou a ação de Jonas. Aleluia. Foi por essa ação que Deus decidiu resgatar. Foi por essa ação que Deus decidiu dar mais uma oportunidade para Jonas. Foi por essa ação que Deus salvou os marinheiros e o capitão daquela embarcação. Foi por essa ação que o projeto de salvar os ninivitas estava de pé. Aleluia. Tudo é realizado porque o homem não entende, mas até a tempestade, o deserto, os vales que o homem passa, é porque Deus assim quer lhe ensinar algo. É porque Deus quer lhe ensinar pedagogicamente, Ele quer te instruir, e muitas das vezes você tem que ser provado para ser aprovado. Verdade. Oh, meu Deus. A Bíblia fala que um grande peixe engole Jonas. Olha aí. Não sabemos qual é esse peixe. Muitos deduzem que foi uma baleia. Outros dizem que baleia não tem suporte físico, estrutura interna para acomodar um ser humano. Eu não sei o que foi, a Bíblia fala que foi um grande peixe. Eita. Aquele peixe engole Jonas. No mínimo existia um bolsão de ar dentro daquele peixe. Mas por 3 dias e 3 noites, aquele peixe entrou no coração dos mares, na profundidade, no extremo, no abismo dos mares. Jonas passa dentro daquele peixe provações como muitos estão passando no fundo do poço, à beira da morte. A desobediência que gera o pecado, se o homem não se arrepender, se não clamar ao Senhor, gera morte também, morte espiritual e morte física, condenação eterna. A Bíblia fala que no ventre do peixe, ele compara o ventre do peixe com uma porta do inferno. Meu Deus. Nas profundezas dos mares, onde ele compara o fim da história, a sepultura aberta, a morte certa para ele, Eita Deus. o inferno de boca aberta para ele. Ele não tinha mais esperança. A Bíblia fala que lá ele clama ao Senhor e diz: será que um dia estarei novamente no teu templo? Será que um dia estarei novamente na tua presença? Olha aí, meu Socorre-me, Senhor, salva-me, Senhor, porque juro que eu darei obediência e o que juro eu cumprirei. Eita, Jesus fiel. A decadência, a queda, o fundo do poço para de cair. A Bíblia fala que Deus nos altos céus Oh, aleluia. ouve as orações de Jonas no fundo do mar. Eita. Ouve as orações de Jonas abaixo de toneladas de água. Olha aí. Ouve as orações de Jonas dentro do escuro profundo, envolto em algas sobre a sua cabeça, sem comer e sem beber por 3 dias, vivendo uma situação calamitosa, enxergando trevas, sabendo que a morte esperava. A Bíblia fala que no ventre daquele grande peixe, nas profundezas das águas, Deus ouve as orações de Jonas. Aleluia. Muitos estão vivendo esse fundo do poço. Muitos que estão vivendo nas ruas, que estão vivendo nos vícios, muitos que estão vivendo em depressão, dentro de um quarto escuro trancado. Muitos que estão vivendo essa situação de perda, de sensação de morte nas UTIs. Muitos que estão vivendo a sensação de decepção, de dores com as separações, com as brigas, com as malhas, com a perca. Muitos que estão vivendo a decepção pela frustração do próprio ser humano. Muitos que estão no fundo do poço. Pode clamar, pode orar, pode erguer sua voz. Aleluia. Pode se submeter abaixo das mãos do Senhor e clamar compaixão e misericórdia, que não há profundidade na face da terra, dos mares. Que Deus não te encontre, que Deus não te ouça, que Deus não te socorra. É verdade, Pai. Aleluia. A Bíblia fala aqui, em uma ocasião, Jesus andando sobre as águas do mar, em uma forte tempestade, todos
os seus discípulos, os seus seguidores, os seus 12, estavam numa embarcação e o barco estava para afundar. Viram Jesus na tempestade pela madrugada, através do brilho de um relâmpago, creio eu. Assustam pensando que era um fantasma. Jesus acalma eles e fala: calma, tem bom ânimo, sou eu. Pedro audaciosamente fala: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus dá permissão, vem Pedro. Começa Pedro a andar sobre as águas, uma tempestade tremenda, sobre o mar, sobre as águas começa a pisar, como rocha, como terra firme, começa Pedro a caminhar sobre as águas. A fé de Pedro alcançou o sobrenatural, mas de repente, em caminho ao Senhor, olhando para o Senhor, andando sobre as águas, fazendo o que é impossível aos olhos dos homens, ele para e se deixa levar pelo vento contrário. Quantas pessoas estão no auge com o Senhor, andando pela fé, realizando obras sobrenaturais? Quantas pessoas estão no auge em oração, no auge em consagração, no auge na palavra, no auge ministerialmente, espiritualmente? Quantas pessoas estão servindo de canal de bênção? Quantas pessoas estão sendo reconhecidas que Deus está sobre a vida dele? Quantas pessoas estão vivendo a plenitude da glória do Senhor, mas de repente olha para o vento contrário? Meu Deus, é verdade. A Bíblia fala que Pedro começa a afundar nos mares, começa a afundar naquelas águas turvas, começa a afundar naquela tempestade, começa a afundar, o medo domina, e o medo mata a fé, não tem jeito. Meu Deus, é verdade. Ele clama ao Senhor por socorro, afundando nas tempestades da vida, afundando nas tempestades que estão acontecendo dentro dos lares, as tempestades que estão acontecendo na vida profissional, a tempestade que está acontecendo na vida sentimental, a tempestade que está acontecendo dentro da família, dos filhos, dos relacionamentos, da vida financeira, da vida do relacionamento interpessoal, as tempestades sociais que estão acabando com muitos. Ele clama ao Senhor e Jesus imediatamente. Jesus não grita: peraí que eu vou correr até você. Peraí, eu estou longe, eu vou chegar, peraí. Não, peraí, não morre não afunda não afoga não, eu estou chegando, não. Aleluia. Ele clamou e a Bíblia fala que na hora, Glória a Deus. a mão poderosa de Jesus levanta Pedro do fundo das águas. Aleluia, meu Pai. Jonas clamou e Deus do fundo dos oceanos ouve, do fundo das águas ouve, do ventre daquele grande peixe, ele ouve a voz de Jonas. Aleluia, glória a Deus. E dá ordem, olha só, aquele grande peixe, lançá-lo ou vomitá-lo nas areias das praias de Nínive. Meu Deus. E Deus deu ordem ao oposto. Tarsis é para lá, sentido Espanha, Nínive é para cá. Faz o seguinte, peixe, engole, dá uma volta aí por 3 dias no fundo dos oceanos, mas quando você for entrega lá onde eu tenho o destino. Olha aí, meu Deus. Eita, Jesus. As mãos do Senhor são soberanas. Verdade. Onde você parou, Deus vai te fazer recordar. Ele só pede um momento íntimo com Ele, um pedido de socorro, de clemência, de misericórdia. Ele só quer enxergar o arrependimento no teu coração. Oh, Deus. Aquele povo cruel que não tinha nenhum mérito para ser salvo, aquele povo que gostava de matar os inimigos e retalhar os pedaços, escarnecer o corpo, aquele povo que gostava de mostrar o quanto eles eram maus, tinham prazer na crueldade. Era justamente aquele povo que Jesus queria salvar. Era aquele povo que Deus queria salvar. Olha aí, meu Deus. Aos olhos do homem, o que está perdido está condenado. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O doente está no caminho certo do arrependimento, do encontro para com Deus. Aleluia. A cidade era uma cidade grande. Deus fala mais uma vez: Jonas, vai lá e faz o que eu te falei. Eita. A cidade grande era uma cidade para um período de 3 dias de caminhada para
cruzar toda a cidade. Sabe o que Jonas faz? Corre. A caminhada de 3 dias ele faz num dia só. Oh Deus fiel, aleluia. E a pregação era única. Daqui 40 dias, Deus vai destruir toda a cidade. Olha aí. Ele não falou sobre compaixão, ele não falou sobre orar e pedir misericórdia, ele não falou sobre arrependimento, ele não falou sobre a bondade de Deus, ele não falou nada. Ele só falou que Deus iria destruir a cidade em 40 dias. Eita Jesus, é forte. Meu Deus. As pregações que muitas das vezes nós vemos por aí. Pregações que não enfatizam mais a morte na cruz do Calvário. Pregações que não mostram mais o quanto Jesus Cristo padeceu, sofreu para pagar o preço pelos meus e os teus pecados. As pregações que não enfatizam mais que Jesus Cristo ama. Aleluia, meu Deus. Que Ele veio para desfazer as obras das trevas. Ele veio para trazer vida plena e abundante. Ele veio para gerar paz. Quando o mundo não pode te oferecer, Ele tem para oferecer com abundância. Verdade, meu Deus. Ele veio para te fazer feliz. Aleluia. Jonas prega uma palavra dura. Mas aquele povo ouve. Porque aquele povo só entenderia palavras duras. Eita Deus. Olha aí. Aquele povo só entenderia palavras ásperas e rudes. Aquele povo ouve as palavras e reconhecia quem era Jonas. O peso de ser cristão, o peso de ser discípulo, seguidor de Jesus, o peso de estar debaixo da vontade do querer de Deus é reconhecido pelas trevas, não tem jeito. É verdade. É reconhecido pelo inferno, não tem jeito. É verdade. O homem pode até querer fugir, mas quando ele decide obedecer e andar na presença de Deus, o inferno treme as pernas. Eita Deus, aleluia. Eu imagino que todo espírito demoníaco e maligno que estava operando sobre o coração de todos que estavam naquela cidade, se retiraram daquela cidade. Aleluia. A gloriosa presença de Deus deve ter inundado os corações daqueles mais de 120 mil homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia fala que eles deram crédito àquela pregação. A Bíblia fala que o coração encheu de arrependimento. A Bíblia fala que eles oraram ao Senhor e jejuaram. E tudo o que estava acontecendo chegou ao coração do rei de Nínive. E ele mesmo se despiu da sua veste real. Cobriu-se com um pano de saco, deitou sobre as cinzas. Fez um decreto para que todos jejuassem, para que todos se vestissem com pano de saco. Até os animais não era para dar a pastagem, nem que beber água. Quem sabe assim Deus se arrependeria do projeto de mal, de destruição que Ele tinha projetado para a cidade e para todos os ninivitas. Eles se arrependeram das suas más obras, deixaram de praticar o que era mal aos olhos do Senhor e começaram a viver uma vida de integridade, de verdade. Há poder no nome de Jesus para converter o homem das suas más obras em boas obras. Há poder no nome de Jesus para libertar o homem do vício, para transformar a vida do homem, para ele ser aceito novamente na sociedade, aceito novamente na família, aceito novamente nos amigos. Há poder no nome de Jesus para que ele tenha comunhão novamente com o Espírito Santo de Deus, para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Há poder no nome do Senhor Jesus para salvar os que se haviam perdidos. Glória a Deus, oh, aleluia. A Bíblia fala que Deus vê a ação daquele povo. Aleluia, meu Deus. A Bíblia fala que Deus ouve as orações daquele povo. A Bíblia fala que vê as obras daquele povo mudando. E a Bíblia fala que Deus olha e se arrepende do mal que havia prometido de fazer e não faz. Glória a Deus. Há esperança para o perdido. Santo, santo. Há esperança para você. Verdade. Há esperança para aqueles que estão em trevas. Há esperança. A sociedade pode não dar. Verdade. Os homens podem te condenar. Muitos da igreja podem não acreditar. Eita, papai. Mas há esperança para você em Cristo Jesus. Glória a Deus. Há esperança para você em Cristo Jesus. Que Cristo te alcance nessa noite. Que Cristo te alcance nessa noite.
Que Cristo alcance sua casa, alcance seus filhos, que Cristo alcance seu marido, que Cristo alcance sua família, que Cristo alcance sua esposa, e que o nome poderoso de Jesus prevaleça nos corações, que haja libertação, que haja transformação, que a salvação seja plena, gloriosa, ativa, viva na sua história. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem projeto para a sua vida. Amém. Deus tem projeto para a tua história. Oh, glória! Deus faz um homem, faz o homem se arrepender para ter comunhão novamente com Ele. Verdade, Pai. Jonas não gostou muito da história, sabia quem era Deus. Ficou esperando, montou um acampamento a oeste da cidade. Você vai esperar os 40 dias para saber se Deus vai destruir mesmo, porque o meu prazer é que esse povo seja destruído. Meu Deus. Eram os pensamentos de Jonas. Começa a indagar: Senhor, seria melhor que eu morresse, porque eu sei que o Senhor ia ser misericordioso mesmo. Foi por isso que eu nem quis vir para cá, fui para Tarsis, porque eu já sabia que o Senhor perdoa mesmo, sabia que o Senhor é misericordioso mesmo, sabia que o Senhor ama mesmo. Ah, meu Deus, seria melhor eu morrer. Monta o acampamento, o sol forte, Deus faz uma bomboneira subir, plantar, crescer, forma uma sombra agradável, protege ele, dá mais conforto para Jonas. Naqueles 40 dias Jonas ficou ali. Ele se alegra, sabendo que Deus ainda cuidava dele. Aleluia. Olha, Deus me ama, ainda fez uma bomboneira fazer em cima do que eu fiz de acampamento aqui, da minha tenda aqui, uma sombra fresquinha e gostosa. Glorifico a Deus, Ele cuida de mim, eu sou valioso para Ele, é Ele que vela pela minha alma. Se sentiu a última bolachinha do pacote. De repente, no outro dia, Deus manda lá um vermezinho, mata a raiz da bomboneira, mata, seca a bomboneira. Num dia tem sombra, no outro dia acaba a sombra. Eita. Ele começa a reclamar com Deus de novo: melhor seria que eu morresse, porque Meu Deus. Deus manda um som forte, Eita. desmaia Jonas. Quando ele volta a si, que ele volta com o coração mais quebrantado, Deus começa a falar com ele: vem cá, você tem dó, pena. Toma uma bomboneira que não plantou, que não regou, não cuidou, ela nasceu num dia e morreu no outro dia, Eita Deus. e não consegue ter misericórdia daqueles 120 mil homens Olha aí, Jesus. que não sabem discernir o que é mão direita e esquerda, o que é bem e mal. Meu Deus. Fez o profeta refletir. Aleluia. Muita gente está refletindo ao teu favor nessa noite. Muita gente está sendo analisada por si própria, fazendo uma autoanálise, um check-up em si próprio, dizendo: como eu sou como crente, como eu estou como crente, como sou como profeta. Título tenho, nome tenho, todos me enxergam, mas como eu estou aos olhos do Senhor? Será que eu estou usando a misericórdia que Deus usou para comigo? Será que eu estou perdoando como Deus perdoou para comigo? Será que eu estou abençoando como Deus abençoou a minha vida? Será que eu estou realmente vivendo o que Cristo me ensinou, falou para me seguir os seus passos, falou para imitar as suas obras, falou para me fazer o que Ele fez? Será que realmente eu estou sendo esse crente? Será que hoje, se eu for apresentado perante o Senhor, as minhas mãos têm algo para lhe apresentar? Cristo quer salvar a vida de muitos por você, através de você. Você nasceu para ser canal de bênção. Glória a Deus. Jesus te ama, quer te levantar com ousadia. Muda os seus pensamentos, quebranta teu coração, una-se ao Senhor, clame o nome do Senhor. Você é profeta. Jesus quer salvar um povo por você. Aleluia. Através de você. Fortifica-te na graça. Glória a Deus. Em nome de Jesus, fortifica-te na graça. Em nome de Jesus.